Falando então sobre o Merge Sort, que é um algoritmo de ordenação que utiliza a estratégia conhecida por divisão e conquista para poder resolver o problema de ordenação. Tem por objetivo particionar um problema maior em elementos cada vez menores até que a gente consiga chegar num caso trivial. E nesse caso trivial, combinar os resultados e os resultados que foram gerados de maneira parcial. Então, no caso de um vetor, por exemplo, que eu preciso ordenar, suponha que esse vetor tem o tamanho aqui n igual a 8. Então, nesse cenário, o número aqui, variando entre as posições variando entre 0 e 7, e eu preciso ordenar esse vetor por completo. Ao invés de tentar ordenar o vetor inteiro, eu vou particionar esse vetor até que seja trivial ordenar. No caso do Merge Sort, ele faz isso de maneira que eu alcance o caso trivial como sendo um único elemento. Então esse é o caso trivial, o caso em que eu tenho apenas um elemento, vamos supor aqui esse 8. Se eu assumir que o vetor tem uma posição só, e tem qualquer número aqui dentro, esse vetor já está ordenado. Então eu combino agora outros vetores de tamanho unitário de maneira a ordená-lo. E vou combinando as soluções. E o que o Merge Sort faz é pegar metade do vetor, calcular onde se encontra aqui a posição que é metade do vetor, e chamar recursivamente o próprio Merge Sort duas vezes. Uma para a primeira metade do vetor e uma segunda para a outra metade. No código, isso vem na ordem. Merge Sort, vetor, e aí, por exemplo, do início até uma posição qualquer, e um outro Merge Sort, vetor, dessa posição qualquer central mais um até o fim. Nesse caso em particular, como é que a gente teria, 7 dividido por... Se o centro for a metade, então 7 aqui dividido por 2 vai dar 3,5. Então eu estou na posição 3, do 0 até o 3, que é o que foi chamado aqui nessa primeira chamada recursiva. Então ele chama de novo o Merge Sort para tentar resolver esse vetor. Na sequência vai ter uma outra chamada aqui, mas ela não está explícita porque está na ordem. Então primeiro eu executo essa, só quando essa aqui retorna, nesse caso 0,3 é que eu vou chamar a próxima, do vetor de 4 a 7, ainda que isso aqui ainda não tenha sido executado, vai ser futuramente. Então aqui eu começo o Merge Sort de 0 a 3, mas um vetor de 4 posições, como é esse o caso, ele ainda não é um caso trivial. Então eu faço uma outra chamada, eu divido novamente esse vetor, vou dividir novamente na metade, e chamar de novo o Merge Sort para duas partes, iniciando na primeira. Então o que eu tenho aqui na próxima, eu tenho mais um Merge Sort agora para a posição 0,1. Que eu dividi esse, então essa aqui foi dividida na metade de novo, cheguei nesse caso. Um vetor de duas posições também não é ainda o caso trivial. Então, enfim, a gente chega no caso trivial, que é um só elemento. Nesse caso, o vetor já está ordenado, porque ele só tem um elemento. Então eu termino a execução, então esse Merge Sort aqui resolve o seu problema e retorna. Na sequência, eu vou chamar aqui o próximo Merge Sort. Então esse cara aqui de cima, é esse... desculpem. Essa chamada aqui. Dentro dela tem a chamada para o Merge Sort V00 e a chamada para o Merge Sort V11. Finalizadas essas duas chamadas, eu já verifiquei aqui que o vetor é unitário, existe um terceiro passo. Então toda chamada do Merge Sort vai ter a seguinte sequência. Merge Sort do vetor do início até a posição central.
merge sort da posição central mais 1 até o fim. E depois que as duas metades se retornam, né, depois que acabou essa, eu tenho uma função de intercalação. Eu vou intercalar V das posições início até o fim. Essa função intercala é que dá o nome do merge sort, porque em inglês é merge. E a ideia é que eu intercale esse vetor com esse vetor, de maneira que a posição 0 e 1 do vetor seja alterada e fique ordenada. A ideia é que ao intercalar dois vetores que estão ordenados, esse vetor aqui, né, quer dizer, o conjunto dele, a concatenação dele também seja ordenada. Como funciona o processo de intercalação? Na prática, a gente vai ver no código que eu estou no mesmo vetor, né? Então eu tenho que criar um vetor auxiliar para fazer essa intercalação. Eu vou verificar qual dessas duas posições é o menor. Qual dos dois elementos é o menor? 8 é menor que o 7? Não. Então o 7 vai para a primeira posição. Terminei esse item. Qual é o próximo? O 8, porque aqui eu não tenho mais nenhum. Então eu copio o 8 para cá. Esse é o processo de intercalação. Vai ficar mais interessante com vetores de tamanho maior. Então é o fim dessa chamada recursiva, né? Então essa chamada aqui recursiva já foi para o 0 e 1. Agora na sequência, o que falta? Dentro do merge sort 0, que processa do 0 até o 3, ele já chamou o 0 e 1 e já retornou. Então o que falta chamar agora? O merge sort de 2 e 3. Então nessa divisão aqui, esse lado aqui está ok. Então inclusive já está 7 e 8 aqui, né? Já deveria estar 7 e 8. E aqui 9 e 2 é o que eu vou chamar agora. Então na sequência ele faz o mesmo processo, chama, né, o merge sort aqui. Poderia até escrever, né? Então seria um merge sort do vetor de 2 até 2 e o merge sort do vetor de 3 até 3. Isso vai dar origem a 2 itens. Agora eu vou intercalar esses dois. Ao intercalar esses dois, eu verifico. Tenho aqui um controle, né, para verificar o começo dos vetores unitários. Qual é o menor aqui? É o 2. Então ele é copiado primeiro para cá. Próximo menor, aí já foi o 2. Próximo menor é o 9. Copio ele para cá. Terminou. Então esse é o processo. Na sequência, eu vou ter dois vetores agora ordenados. Então esses vetores, tanto esse quanto esse trecho de vetor, as posições, se eu considerar que eu tenho uma lista de 0 a 1 e uma segunda lista de 0 a 3, de 2 a 3, essas duas estão ordenadas. Eu posso agora intercalar essas duas. Eu tenho, agora especificando melhor, né, eu tenho dois índices nesses vetores. Um índice I aqui, por exemplo, um índice J aqui e um índice K no vetor auxiliar. Então quem vai para essa posição K? Quem vai para a posição K é aquele elemento menor entre essa primeira lista na posição I e a segunda lista na posição J. Por que isso? Porque eu sei que esses dois vetores estão ordenados e eu sei então que o primeiro elemento dos dois é o menor dentro daquele vetor específico. Se eu pegar o menor dos menores, eu vou colocá-lo na posição correta. Então aqui basicamente eu crio um vetor auxiliar para poder copiar e depois eu copio para o vetor original. Da posição I e J, quem é o menor? É o da posição J. Então eu copio o 2 para cá. O K agora anda, né? O J também, porque eu já fiz o 2. O 2 já foi. O próximo aqui. Então o 2 aqui já terminou. Então agora, qual seria o próximo item a ser comparado? Para eu alimentar a posição K, eu comparo o I com o J. Quem é menor? É o I. Então se é o I, eu elimino esse cara aqui. Na verdade eu estou eliminando antes de copiar, né? Deveria copiar primeiro, eliminar, andar para a próxima posição. E o K também anda, já que agora eu tenho que preencher a posição 2.
Olho novamente para as posições I e J, verifico qual é o menor, copio o menor para a próxima posição, que é onde tem o K, e movo para frente. Eu vou fazendo isso então sucessivamente. Agora acabou aqui, o I vem para cá. E olha que interessante, quando tanto o I quanto o J, qualquer um dos dois, saem fora do limite do vetor, então quer dizer que eu posso simplesmente copiar o restante do outro. Eu fiz errado aqui. Eu posso simplesmente copiar o restante do outro. Uma lista já está vazia. Falta copiar a outra. Então agora eu copio o 9 e elimino depois o 9. Lembrando que tem que ser nessa ordem. Na segunda parte, vou precisar resolver agora a chamada recursiva do merge sort do outro lado da árvore, digamos assim, de chamadas, né? Então é como se eu tivesse aqui um elemento, aqui, um vetor de n, de tamanho n para ser ordenado. Eu chamo metade para uma metade do vetor, depois chamo para n sobre 4, até que seja 1. Quando esse elemento aqui for 1, eu chamo para o outro, intercalo, volto, n sobre 4, por exemplo aqui 1, 1, volto para n sobre 2, chamo o outro n sobre 2. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Então agora eu estou chamando aqui o outro lado da árvores de chamadas, digamos assim. Agora esse aqui não está ordenado, né? Então eu vou fazer todo o processo novamente. Então agora vamos fazer juntos aqui. O que vai acontecer, né? Eu vou chamar o merge sort agora para as posições 4 e 5, que são os elementos 0 e 3. Isso aqui ainda não é um caso base, então eu chamo novamente para o 4 e para o 5. Eu vou colocar uma variável aqui em cada um. Uma aqui, olha, quem é menor, 0 ou 3? O 0 é menor, então ele vai vir para cá. Ah, mas já estava o 0, mas efetivamente eu verifico e copio de novo, para ter certeza. Quem é menor? Bom, agora já acabou, né? Esse aqui já foi. O I agora passa para cá, né? Então não tem mais ninguém, né? O I está apontando para um lugar vazio aqui. Então eu vou copiar o 3 simplesmente. Vamos seguir. Então terminou esse lado aqui da chamada recursiva. Vamos para outra. A posição 6 e 7 também não acabou, chamo para cada um individual. 6 e 7, como se fossem dois vetores. Então aqui vai ser 5 e 3. 5 e 3 e começa a intercalar. Bom, então agora o que acontece é, quem é menor? É o 3, então ele vai copiar para cá. Só que aqui terminou, então o J é movido para fora dos limites do vetor, de modo que eu só copio o que tiver na lista à esquerda. Terminou aqui também, aqui já está terminado, então eu tenho agora dois vetores de tamanho 2 para ordenar. Como os dois estão ordenados, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, é simplesmente fixar aqui I e J e ir copiando o menor. Então o menor de todos é o 0, vem para cá. O segundo menor, entre o 3 e o 3 tanto faz, então é 3. O terceiro menor, então vamos supor que eu copio esse, é 3. Copio 3. E o último é o que sobrou aqui, né, o 5. O que eu tenho agora é um vetor, são dois vetores de n sobre 2, estou nessa fase aqui. Agora eu intercalo esses dois no vetor maior e final. Então como é que aconteceu, né? Para chegar até aqui, eu fiz todas essas chamadas recursivas. Ele veio para cá, para cá, para cá, para cá, resolveu. Então veio até essa linha, voltou e eu resolvi. Isso aqui resolveu. Agora, para resolver esse, eu preciso desse, então eu particiono, resolvo e resolvo.
Estando pronto aqui, né? Então fazendo toda essa sequência, agora o que falta é só o último, eu vou intercalar então. Eu vou utilizar então o IJ, o I aqui na primeira posição, o J aqui nessa outra posição. Quem é menor, 0 ou 2? O 0. Então vem o 0, risco aqui. O J vem para cá. Quem é menor agora, 2 ou 3? É o 2. Então 2 vem para cá e o I anda. Quem é menor, 3 ou 7? 3. Então entre o 3, o J anda. Quem é menor, 3 ou 7? 3 ainda. O J anda. Quem é menor, 5 ou 7? 5. E aí repara que agora o vetor do lado direito já acabou, não tem mais ninguém aqui. Então nesse caso eu posso simplesmente copiar todos os elementos que faltam. Então 7 aqui que faltam. Então temos aí o merge sort completo e executado nesse exemplo.